Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos pintar uma abóbora no tecido. Vou ensinar o volume e o sombreamento. É perfeita para pano de prato, é simples e fácil, vocês vão gostar de fazer e também é ideal para iniciantes. Tá? Já deixo o risco aqui com vocês. E esse pano tem um diferencial, porque ele vai ser num pano colorido. Não sei se vocês conseguem ver, mas o pano é uma cor salmão. E também ele é uma semaninha. Aqui em cima está escrito segunda-feira. Essas letras eu peguei na internet, as letras. Eu vou deixar com vocês na aba comunidade o risco tanto da abóbora quanto das letras, tá bom? Mas se vocês não quiserem fazer a semaninha, não precisa. Eu vou arrumar o vídeo aqui. Então, para pintar a abóbora, eu vou usar a cor amarelo ouro. Vou usar amarelo limão, marfim, branco. Eu vou usar outras cores, eu vou falando ao longo do vídeo. Eu também vou deixar na descrição do vídeo as cores que eu usei nessa pintura. Vamos começar então. Eu vou começar devagar, eu vou usar o amarelo ouro. Lembra que o meu pano, eu falei que ele não é branco. Então, eu vou usar a tinta direto, tá? Ele vai dar um pouco de diferença por causa do fundo do pano, que já é colorido. Então, eu vou pintar toda essa parte aqui de amarelo ouro. Vou terminar aqui e já volto. Vou pegar um pouquinho agora do amarelo limão, pintei toda essa parte, tá? Da moranga. Tem algumas regiões que chamam moranga, tem outras que chamam abóbora, tá? Aqui eu conheço por moranga. Ó. Então, eu vou pintar um pouquinho aqui em cima, um pouquinho com amarelo limão, vai ficar um pouco mais claro. O amarelo limão é bem clarinho. E a parte de baixo, eu vou usar a cor cenoura. O cenoura é parecido com caramelo. Essa parte aqui de baixo, aqui, ó, um pouquinho com cenoura. E já venho fazendo a união das duas, tá? Um pouquinho mais aqui também. Agora eu vou fazer o outro gominho, esse aqui, tá? Ó, essa parte aqui. Então, eu vou pintar ele também todo de amarelo ouro. Aqui. Eu quis fazer no pano colorido para ensinar para vocês que a gente também pode usar esses panos coloridos, tá? E eu não estou usando a base, fazendo uma base branca. Eu estou colocando a tinta direto nele, aproveitando esse fundo. Que vai dar uma cor muito bonita. E a gente pode fazer isso. Vocês também podem pintar todo branco e depois pintar por cima. Mas se a gente tem esse recurso de utilizar um pano colorido e usar o fundo já, a cor de fundo já, vocês vão ver como que ajuda a gente no resultado final da pintura. Então, muitas pessoas, muitas alunas minhas têm medo de usar pano colorido, mas pode usar sim, viu, gente? Eu vou usar outras cores ao longo dessa semaninha, pra gente poder ver o resultado, tá? Vou terminando aqui e já volto. Começou amarelo ouro, eu vou só preencher, tá? Ó, preenchi tudo, agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão e vou vir nessa parte aqui de cima. Sugerindo a nossa luz aqui mais pra cima, tá? E o legal da pintura é que a gente também tem que se desafiar a fazer novas coisas, sabe? Uma abóbora é fácil de pintar, mas a gente pode já pintar no pano colorido e ver como que fica. E isso é legal na pintura. Ó, botei o amarelo limão
né? Agora eu vou pegar o cenoura. Quem não tem cenoura pode usar o caramelo, mas pega um pouquinho do laranja, do amarelo ouro, e clareia um pouquinho. A gente vai usar o caramelo, vocês vão ver a diferença. O caramelo é um pouquinho mais escuro. Então a gente vai acrescentando as cores devagar, tá? Ó, eu vou colocar, tá vendo que aqui ficou, eu botei um pouquinho do cenoura aqui, mas por trás aqui, nessa parte do risco aqui de trás aqui, eu vou colocar o cenoura. Então a gente vai separar os dois gominhos. E aqui também tem um risquinho aqui, ó. Só que não vai até lá embaixo, só aqui. Então, ó, separei os dois gominhos. E a gente já vai trabalhando a luz e a sombra. Então, aqui eu sempre vou girando o pincel, misturando bem as cores. Eu tô usando o pincel de cabo amarelo, número 10. Para os detalhes eu uso aquele outro pincel molinho. Mas para iniciar mesmo, eu uso mais esse pincel, tá? Olha como ela tá ficando mais madurinha. Vou botar um pouquinho aqui também por fora, porque ela é mais laranjinha, né? Eu vou começar a usar com caramelo e vocês vão ver a diferença das duas cores. Então, esse outro lado aqui é do mesmo jeito. Isso aqui é a parte de dentro da moranga. Então, esse outro lado aqui, eu vou fazer todo ele de laranja. Tô falando laranja, ó, desculpa. Amarelo ouro. Não sei porque eu tô falando laranja. Amarelo ouro, tá? Pro vídeo não ficar repetido. Então, eu vou pintando tudo com o amarelo ouro aqui e volto com esse lado aqui pronto. Terminei de pintar, agora eu só vou fazer o acabamento com vocês. Eu já passei o amarelo limão nessa parte aqui de cima. Agora eu vou vir só com cenoura e vou fazer a separação dos dois gominhos, tá? Ó, já põe a tinta e eu já venho misturando pra não deixar a marquinha. A marquinha que eu falo, só, é assim, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você põe a tinta e fica uma marquinha. Deixa eu ver se consigo. Fica uma marquinha aqui, ó. Então, essa marquinha aqui não é interessante que fique na pintura. Então, a gente já vem desmanchando ela, esfumando. Se for girar o pincel, você gira com cuidado, para não sair muito para fora. Vocês podem também vir com vai e vem. O movimento vai e vem puxando essa tinta para dentro. O ideal é que não fique a marquinha. Então, a gente coloca a tinta e já vem tirando essa marquinha aqui, ó. Eu venho esfumando com cuidado e já venho tirando. Esse pedaço aqui um pouquinho mais escuro. E a gente vai colocando a tinta com cuidado e esfumando. Então, é interessante que a tinta de base esteja úmida. Se tiver um dia muito quente, já vem fazendo devagar. Põe um pouquinho e faz. Nos dias mais frios dá pra gente fazer, dar uma paradinha ou faz tudo e vem depois só mexendo. Mas nos dias mais quentes, vamos fazer devagar, faz um, esfuma, faz o outro, esfuma. Hoje tá muito quente aqui em São Paulo. É bom que a pintura seca rápido, mas tem essa desvantagem de se secar e ficar a marca da manchinha, a gente não conseguir tirar. Eu esqueci de pintar esse pedacinho aqui, ó. Mas é só um pouquinho do amarelo ouro. Como ela tá bem por fora ali, e eu vou fazer o sombreamento aqui, ó. Então, ela vai ficar um pouco mais escura mesmo que ela tá por trás. A questão da sombra, tudo que tiver por trás fica mais escuro. Eu tenho uma folha aqui, então ela vai gerar uma sombra ali e fica mais escuro mesmo. Agora eu vou pegar o caramelo e vocês vão ver a diferença do caramelo pro cenoura. Por enquanto eu só fui escurecendo aos poucos. Ó o caramelo.
como já aparece bem, tá vendo? Então, a gente vai reforçar um pouco mais esse tom, mas eu não quero apagar tudo, então eu não vou colocar até lá em cima. Eu vou colocar mais essa parte aqui de baixo, pra gente reforçar um pouco mais essa sombra, escurecer um pouco mais a abóbora, ou a moranga. Mas a minha intenção mesmo é deixar ela mais laranjinha. Tá, ó, tô esfumando bem. Não se preocupe que depois, mesmo eu entrando aqui nessa parte aqui, depois a gente, com a luz, a gente separa. Como o pano é colorido, eu marquei bem com lápis. Então, tô tirando a marca do lápis, senão eu não enxergava. Ó, tô colocando mais o caramelo mais nessa parte de baixo, mesmo, ó, como ele é bem mais escuro do que o cenoura. E aqui também tem uma marquinha aqui que eu vou acentuar um pouquinho mais com o caramelo, ó. E já venho, com o movimento vai e vem, e esfumando bem. E essa parte aqui de trás também. Agora eu vou botar um pouquinho do amarelo limão e vou separar aqui, ó. Um pouquinho, pôr um pouquinho de luz aqui, mas bem pouquinho. Depois a gente vai fazer com a luz com o branco. Aí sim, eu vou esperar secar para poder pôr o branco, tá? Aqui nesse pedacinho aqui também eu vou separar um pouquinho mais dos gominhos. E já venho puxando essa tinta. Fazer umas marquinhas aqui, ó. Já venho também puxando essa tinta. Essa primeira parte tá quase pronta. Eu tô só acrescentando um pouquinho mais de luz, ó. Aqui eu acabei entrando. Na hora que eu sumi, acabei entrando. Então, agora eu venho com um pouquinho do amarelo limão e clarei um pouquinho. Então, se acontecer isso, vocês fumar acabar entrando na outra parte, depois você vem com o amarelo limão e retoca, tá? Tá quase pronta essa parte. Agora eu vou pintar a parte de dentro. Para pintar a parte de dentro, eu vou fazer o fundo com a cor cenoura. Tem no risco tem uns pedacinhos que são da semente, tá? Se vocês quiserem deixar, pode deixar também. Vou deixar aqui, só pra gente não perder a semente. Mas depois a gente põe umas outras por fora. Então, eu vou pintar toda essa parte aqui com cenoura. E volto com ele pronto. Pintei tudo, deixei uns espaçozinhos pra fazer a semente, tá? Agora eu vou pegar a cor cerâmica e eu vou dar um pouquinho de profundidade aqui por dentro, aqui, ó, perto desse gomo aqui. Então, observa onde eu tô colocando a tinta, é mais aqui pros cantinhos, tá? E por baixo de alguma semente também. Esfumar bem. Ó, por baixo de algumas sementes, a gente já coloca, faz um sombreado, até fazendo menção de que são pequenas sementes, assim, por trás. É uma cor bem escura, né, ó. Observando a abóbora também, eu percebi que a gente vai precisar botar um pouquinho mais de profundidade
Então, quando vai secando, a gente vai observando esses detalhes onde precisa de profundidade, tá? Vou terminar aqui, depois eu volto na abóbora dando profundidade, mais profundidade nela. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na pintura. Vou pegar agora o marfim para fazer essas sementes. Ó, vou pegar só um pouco do marfim e venho colocando a tinta como se fosse dando pequenos carimbos, ó. Só vou colocando. Então, eu coloco, faço umas pequenas, outras grandes. Eu deixei uns espaçozinhos, mas vocês podem fazer outras também, assim, por dentro, assim, porque elas têm bastante semente, né? Ó, eu coloco a tinta e venho só colocando ela como se fosse dando carimbo, assim, ó. Batendo o pincel. Tá? Não é muito. Ó, vou botar aqui, ó. Ponho aqui, ó, aleatório, bem pequenininha, umas pequenininhas como se tivesse por trás. Essas partes que eu fiz mais escura, já também dá uma menção de que são outras sementes no fundo. Porque a semente da abóbora é um pouquinho mais grande e são clarinhas, não são muito escuras. Quando secar, a gente põe um pouquinho de branco em algumas, que eu vou fazer um pouquinho maior, ó. Só venho colocando a tinta. Tô usando o pincel número 6, tá? Dei uma adiantada aqui, ó. O vídeo não ficar muito longo, mas é só isso, tá? Umas pequenas batidinhas. E com a cor cerâmica a gente também faz a mesma coisa. Põe uma aqui, uma outra ali. Não tem um lugar muito certo, não. Então, com cerâmica mesmo, eu observei que aqui ficou muito claro. Ó, então, eu vou botar um pouquinho só de cerâmica. E vou colocar um pouquinho mais de profundidade nessas partes. Então, quando seca, a gente começa a observar onde a gente precisa de um pouquinho mais de profundidade, tá? Essas duas partes aqui é que a abóbora tá cortada, então é a parte de dentro da abóbora. Então, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó, nesses gomos de fora. Pra gente dar um pouquinho mais de profundidade. Observa que eu não tô colocando em tudo. Já coloco, já espalho bem. Vou fazer uma manchinha aqui. Porque também a casca dela também não é tão regular. Vou botar um pouquinho aqui também, ó. E a gente consegue profundidade com... colocando esses tons um pouquinho mais forte. Devagar, tá? Isso é importante a gente colocando aos poucos, pra gente tá aí observando onde a gente põe, onde ficou mais claro, a gente vai colocando, dando mais profundidade à pintura. Ó, não foi muito, mas já deu uma boa diferença, né? Aqui, nesse pedacinho aqui, para separar a parte de dentro, a parte de fora, eu vou usar aqui o verde oliva com branco. Pode usar o verde pistache também, tá? Ó, vou passar aqui, ó. Fazer um contornozinho. Entre a casca e a parte de dentro da moranga. Pode usar clipsal alfilete também, viu? O meu pincel é bem fininho, então já vai ficar fininho. Eu vou passar o branco agora por cima. Vai ficar um pouco mais claro. Tá, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Desse lado aqui, tá? E porque é igual, então eu não vou mostrar como eu gravei.
Mas do mesmo jeito, vou fazer esse lado. E já volto com ele pronto. Essa partinha do cabinho também vou usar o verde oliva. Vou pintar todo o cabinho dela. Só não pintar aquela parte ali de cima, que é da... parte de cima do cabinho, tá? Aqui eu vou usar o branco. Essa parte aqui eu vou usar o branco. Ó, do mesmo jeito que eu fiz as sementes, eu só venho colocando a tinta, dando pequenas batidinhas. Pegando o fundo da tinta que tá no pincel e vou colocando, tá? E agora eu vou pegar esse branco que tá no pincel, não vou pegar mais tinta não, ó. Eu só vou fazer uns risquinhos do cabinho. Com o pincel mesmo a gente faz os risquinhos, tá? Ó, tem uns risquinhos nele. Essa parte tá pronta. Essa parte que tem aqui, da abóbora, né, ou da moranga, vou igualzinho, não vou repetir, eu vou pintar, tá? Mas é do mesmo jeito que eu pintei essa aqui, com as mesmas cores, tá? Amarelo ouro, cenoura, caramelo, essa parte aqui e aqui também. E aqui você só usa o cenoura e o cerâmica, tá? Faz a sementinha. Então, eu volto pra pintar a folha e as letras pra gente terminar o vídeo. Pintei a banda partida e observa que ficou muito ligado esses dois aqui. Como a regra, a parte de trás sempre fica mais escura, eu vou pegar o cerâmica e vou jogar aqui por trás, na parte da banda, tá? E vou jogar, eu vou espalhar para esse lado aqui, para dentro. Fazer a parte da sombra dessa abóbora em cima da fatia. Então, aqui vai ficar mais escuro mesmo. E aqui, nessa parte aqui, eu vou pegar o amarelo limão. E nesse pedaço aqui, eu vou clarear um pouco. É uma iluminação aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas ficou... É um pouquinho só, tá? Bem pouquinho. Com o pontinho do pincel, a gente vem colocando a tinta e vem separando o fundo da abóbora. Então, é uma luz refletida. Vou pegar um pouquinho só do amarelo limão. Peguei muito, eu vou também clarear um pouquinho aqui, ó. Que a moranga, ela faz uma sombra aqui, mas a gente também pode suavizar um pouquinho essa sombra, tá? Fiz as sementezinhas ali do mesmo jeito. Com marfim. Então, esse pedaço aqui tá pronto. Era esse pedaço que eu queria explicar pra vocês. Pinta primeiro, depois que pintou, vocês jogam de novo uma cor aqui, uma cor mais clara, pra iluminar e separar as duas partes, tá? Agora, vamos fazer a folha. Para pintar a folha, eu vou usar a cor verde folha. Eu vou pintar toda ela com a cor verde folha, tá? Eu vou preencher toda a folha e volto com ela pronta, para o vídeo não ficar muito longo. Preenchi toda a folha, agora eu vou pegar a cor branco, tô com o meu pincel mais fininho, pincel número 6, e vou fazer um risco aqui no meio. Vou imaginar aqui mais ou menos o meio aqui, porque tinha um risco aqui no meio, mas a tinta tampou. Então, eu vou até essa ponta aqui, tá? Fiz o risco. Agora, eu vou pegar e vou puxar a tinta pra fora, fazendo as nervurinhas da folha. Então, um espaçozinho, puxo outra, pego mais tinta
ficar assim. Agora aqui, do mesmo jeito, tá? O pontinho tá aqui, então eu vou vir mais ou menos daqui. E vou fazer essa divisão da folhinha. Deixa eu ampliar um pouquinho. Feito isso, eu vou puxar a linha, as nervurinhas pro lado de fora. Já vou esfumando um pouco também, para não ficar muito aparente, tá? Essa aqui também. Agora, essa terceira aqui. Na verdade, é uma única folha, mas a gente vai fazer as nervurinhas separadas, tá? Ó. Vem até a ponta. E já puxo umas linhas pra fora. Agora, eu vou fazer de fora, com o branco de fora pra dentro. Vem com calma. A pintura a gente tem que fazer com calma, tá? Não tem pressa, não. A gente vai, devagarzinho, a gente vai fazendo as nervurinhas. Esse lado aqui não precisa muito, não. Só posso dar um pouquinho, porque ele tá mais escondido, esse pedaço aqui da folha. Agora, eu vou pegar a cor verde pinheiro. Eu vou fazer no sentido oposto do branco. Então, eu pego, faço risquinho e já venho puxando as tintas. Ó, observa aqui, eu tô colocando fora do branco. Então, já ficou uma linha branca ali, eu já venho puxando por fora, tá? Essa parte aqui também, e eu venho puxando os risquinhos. Vou deixar essa pontinha aqui um pouquinho mais acentuada. Esse lado aqui também, vou botar um pouquinho de tinta e já venho puxando a linha. Eu tenho a linha branca aqui, eu venho por baixo dela. Deixo o branco aparecendo. Agora, eu vou fazer essa daqui, começar por fora. O branco já me definiu onde que eu vou ficar o verde pinheiro, né? Faz com calma, não tem pressa. Ó, vou fazer as linhazinhas aqui. E nessa daqui. Essa daqui, eu vim por fora primeiro. Jogo pra dentro. Agora, esse lado aqui não tem... É mais escuro mesmo. Tá mais escondidinho, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar só uns retoques. Vou tocar um pouquinho mais o branco. Que o branco ele vai sumindo, né? Também depois que secar, também dá pra dar um outro retoque. Um retoque com a tinta seca. A folha já tá pronta. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui, desse lado aqui que tem umas florzinhas.
Para pintar essa parte dos miosotes, eu usei o azul cobalto. Agora aqui na pontinha eu vou colocar um pouquinho de clareador para deixar a parte de fora um pouco mais suave, mais clarinha, tá? Então ela vai ter nesse degradê, vai do escuro até essa parte mais suave. Vou pegar a cor branco agora. Vou vir com o pincel número 6 e vou fazer pequenas batidinhas. Então eu vou pôr, só vou colocar a tinta, tá? Ó, coloquei com a mão bem leve e faço 1, 2, 3, 4, 5 pétalas. Vou fazer de novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma perto da outra. Não precisa ser todas 5, essa aqui eu vou fazer 4 pétalas. Essa aqui também 4. Então eu vou intercalando 4 pétalas, 5. Essas mais fora aqui, eu só vou fazer 3, ó. 1, 2, 3. E conforme vai chegando mais por fora, eu só vou dando umas pequenas batidinhas. Só vou terminar aqui. Então, vou pegar um pouquinho do azul no meu pincel e vou dando, vou misturar um pouquinho com o azul, o branco e o azul. Ele dá esse efeito aqui, e no finalzinho aqui, por fora da tinta, eu só vou dando pequenas batidinhas com o branco e o azul. Só as batidinhas, eu vou fazer mais rápido aqui. Com a mão bem leve, tá, ó. E aqui também. Precisa não tá. Só pra gente dar o acabamento do nosso trabalho. Com o branco eu vou fazer a minha luz branca, tá? Vou pegar um pincel limpo. Eu vou pôr um pouquinho de branco aqui e já venho girando, esfregando bem o pincel, ó. Agora eu vou pôr desse lado aqui, ponho e já, com força mesmo, já tiro a marca do branco, tá? É bem pouquinho, não vou pôr muito não. E já vem esfregando. É mais essa parte aqui de cima. Vou botar um pouquinho aqui também. E nessa parte aqui de dentro da abóbora. Da fatia, né? Essa parte aqui já tá pronta. Pintei a palavra segunda com azul cobalto mesmo, pra combinar também com as florzinhas, tá? Esse risco vai ficar na comunidade para vocês poderem pegar, tá? Inclusive as letras. Quem tiver o extenso, pode pintar com extenso também, fica bem bonito. Mas eu fiz assim para as pessoas que estão iniciando, que estão começando agora, para já ter uma letra, alguma coisa. Mas eu vou deixar tudo disponível para vocês na comunidade, para vocês poderem imprimir, tá? Ficou assim nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Também convido a se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos também. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço.